Com as ruas do Irã banhadas em sangue, terror e resistência, o povo iraniano luta por suas vidas. Outra guerra está acontecendo entre o Oriente e o Ocidente. É chamada de Guerra do Wokeísmo. E você precisa se juntar a nós para ouvir o que está acontecendo do outro lado do oceano e do Ocidente. Carisria, é muito bom ter você aqui no Al-Shakal Satlana, que em árabe significa nosso Oriente Médio. Você é um convidado muito especial, um dos primeiros que tivemos, originária tanto do Oriente Médio quanto do Ocidente. Então estamos aqui, estamos pegando a guerra jihadista islâmica, ideológica e motivada religiosamente e vamos realmente levá-la para o Ocidente. Porque a outra guerra acontecendo e essa é a guerra woke. E muitas pessoas no Oriente Médio não entendem o que é a guerra woke. E sabe de uma coisa? Eu arriscaria dizer que muitas pessoas no mundo livre também não entendem profundamente o que é a guerra woke. Eles acham que é tipo um movimento popular, uma reclamação popular, sabe, sobre Israel e suas políticas opressoras e sua apropriação de terras. E é tudo menos isso. É algo extremamente carregado e violento ideologicamente, por isso estamos felizes de tê-lo aqui. Você está escrevendo um livro sobre isso, é um dos jovens líderes e ativistas mais reconhecidos e um dos estudiosos mais respeitados nesse tema. Estou muito feliz por isso. Sabe, ter você aqui para nos ajudar a entender muito mais profundamente o que está acontecendo nos Estados Unidos e em todo o Ocidente, da direita à esquerda, por que o foco tão grande na direita, já que você também analisou a esquerda? Ajude-nos a entender o que ocorre nessa guerra woke. Sim, muito obrigada por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Especialmente em Israel e na Terra Santa. Acabei de chegar ontem à noite, então ainda estou lidando com o fuso horário aqui. Mas sim, como você mencionou, eu tenho focado tanto na esquerda quanto na direita, embora cada vez mais na direita. Nos últimos, eu diria 10 ou 20 anos, eu estava tentando combater o antissemitismo à medida que ele se manifestava nos espaços progressistas e islamistas, que, como você sabe, mais do que ninguém se sobrepunham, né? Nós tínhamos o que era conhecido como a Aliança Vermelho-Verde, os islamistas antiliberais se unindo aos progressistas liberais por causa de um inimigo em comum, pelo ódio mútuo ao Ocidente, aos valores judaico-cristãos, aos valores bíblicos, ao capitalismo, aos Estados Unidos. Mas cada vez mais nos últimos anos, pessoalmente, eu vi o mesmo tipo de política identitária baseada em ressentimento e o antissemitismo surgirem dentro do meu próprio grupo. Eu me identifico como uma orgulhosa conservadora maga e percebi que, sob o lema de América em primeiro lugar, e não sou a única que percebeu isso. Nós vimos alguns atores bem sinistros, alguns que apareceram do nada, outros que já estavam por aí há um tempo, e antes pareciam estar agindo de boa fé. Conservadores que, na verdade, estão utilizando muitas das mesmas táticas da esquerda progressista e se aliando a jihadistas ou islamistas. E realmente promovendo algumas ideias que eu diria são anti-americanas e anti-ocidentais, mas estão fazendo isso sob o disfarce do conservadorismo, sob o disfarce dos princípios de família, fé e liberdade e tudo aquilo que, como conservadores, deveríamos valorizar. É realmente preocupante. Lutei contra isso fora do meu grupo por muito tempo e agora enfrento o mesmo problema internamente. Então, quando falamos sobre isso, deixa eu tentar organizar um pouco aqui, porque é uma estrutura muito complexa sobre a qual você está falando dentro do campo conservador, sob o lema de fazer a América grande de novo, MAGA. Esse antissemitismo, esse wokeísmo, esse encontro antissemitismo surge de um impulso de antijudaísmo, anti-israelismo ou é principalmente anti-ocidente? Que então se transforma em uma posição anti-Israel por causa da aparente forte conexão entre o presidente Trump, o primeiro-ministro Netanyahu, Israel e os Estados Unidos. Qual é o impulso que alimenta esse tipo de wokeismo, traço de antissemitismo? Se eu puder ser ousado ao fazer essa conexão. Eu não acho que exista um único impulso. Eu acho que há vários fatores que se uniram para chegarmos a este momento atual.
Então, por exemplo, nós tivemos a pandemia de Covid agora. Por 4 anos, os conservadores foram censurados, silenciados, chamados de teóricos da conspiração só por levantarem questões sobre, por exemplo, se a Covid veio de um laboratório em Wuhan. Ou comentando sobre o escândalo Russiagate, certo? A farsa liberal de que Trump seria algum agente russo, não é? E nós desvendando isso. Na verdade, aquilo foi uma campanha sinistra de Obama e Clinton para espionar o presidente e fazer parecer que ele estava conspirando com os russos. Ou até mesmo o escândalo do laptop de Hunter Biden. Houveram todos esses eventos que aconteceram durante a pandemia em que os conservadores foram chamados de teóricos da conspiração só por levantarem perguntas, e havia conspirações reais. O que isso fez foi abrir uma espécie de caixa de Pandora que basicamente deixou muitos de nós desiludidos e nos tornou muito amargas, pessimistas sobre a sociedade, sobre a política. E isso nos permitiu ficar muito mais conspiratórias em nosso modo de pensar, porque, como eu disse, éramos chamadas de teóricas da conspiração por apontar conspirações reais. Houve uma reação contrária, em que abraçamos o rótulo e pensamos: tudo bem, vamos ser teóricas da conspiração. Afinal, depois de tanto tempo caladas e silenciadas, não é? Todas as redes sociais nos calavam, não é? O Twitter, o TikTok e médicas e cientistas maravilhosas foram silenciadas. E eu acho que tudo isso abriu caminho para um conspiracionismo que favorece o antissemitismo. Porque qualquer pessoa que entende um pouco sobre antissemitismo sabe que, antes de tudo, é uma conspiração. Então, muitos conservadores, especialmente os mais jovens, na faixa dos 20, 30 anos que estão online, são muito suscetíveis a qualquer tipo de ideia conspiratória sobre política ou cultura. Então, agora você tem essas calúnias de sangue recicladas contra os judeus que estão se espalhando como fogo. Então, eu diria que esse é um dos motivos pelos quais vemos esse aumento no antissemitismo. E eu acho que isso definitivamente anda de mãos dadas com um tipo de wokeismo da direita, porque ao mesmo tempo você também tem outra coisa acontecendo, que é um movimento reacionário contra a esquerda. Então, o wokeismo basicamente existe em uma hierarquia interseccional, na qual você tem os opressores no topo e os oprimidos na base. E todo mundo pode ser dividido em um grupo ao longo dessa hierarquia. E não importa quais sejam as circunstâncias individuais, se você é negra, você é imediatamente a oprimida, se você é branca, você é imediatamente a opressora. É assim que a esquerda, sob a ótica do wokeismo, organiza as sociedades. Bem, quando conservadores por tanto tempo foram chamados de racistas e tóxicos e supremacistas brancos só por serem brancos ou conservadores, ou homens ou cristãos, haverá uma reação e o pêndulo vai balançar para o outro lado. E quem alertou sobre isso foi Jordan Peterson, Dr. Jordan Peterson, quando os pronomes de todo mundo estavam sendo policiados e jovens brancos estavam sendo demonizados, Dr. Peterson disse. Isso vai criar um movimento identitário espelhado, um movimento identitário na direita. E é isso que estamos vendo hoje. Eles rejeitam a esquerda tanto quanto rejeitam Israel? A direita woke rejeita a esquerda? Eu diria que a direita woke se posiciona como se rejeitasse a esquerda, certo? Porque eles operam sob o disfarce do conservadorismo. Mas como usam as mesmas táticas, na verdade vemos eles se unindo à esquerda. É por isso que, por exemplo, você tem alguém como a AOC na esquerda se unindo a Thomas Massie na direita no Congresso. Ou você vê Ana Kasparian na esquerda indo ao programa do Tucker Carlson na direita. Você tem todas essas alianças se formando em torno de queixas e políticas identitárias. E é por isso que os chamamos de direita woke, porque eles não estão na esquerda, e ainda assim espelham a esquerda. E eles estão encontrando uma causa em comum com a esquerda.
Mas o que me parece é que a causa comum é principalmente talvez Israel e os judeus. Porque em relação à imigração, a esquerda e a direita são muito diferentes. Sobre os direitos das minorias, eles são muito diferentes. Onde eles encontram uma causa em comum? Sim, então eu acho que é principalmente em relação a Israel e aos judeus, mas não exclusivamente. Por exemplo, só essa semana tivemos Tucker Carlson. Acho que foi essa semana ou algumas atrás li algo sobre isso. Ontem tivemos Tucker Carlson na newsletter dele. Na verdade, criticando duramente o ICE por suas táticas violentas contra os manifestantes. Agora, essa é uma perspectiva bem de esquerda que ele estava defendendo, e muitos conservadores só tiveram mais um motivo para acreditar que Tucker não faz mais parte do movimento conservador. Então, não é só sobre Israel. Há muitos outros momentos em que você vê esse tipo de esquerdismo surgindo nesse chamado mundo conservador. Mas, mais uma vez, tudo se baseia em ressentimento e vitimismo. Não se baseia em nenhum tipo de princípio legítimo ou valores objetivos que alguém possa prever para uma sociedade próspera. Sabe, o que é extraordinário no que você está dizendo é que Tucker Carlson hoje é tão fonte de formulação de políticas para a comunidade de Washington quanto qualquer outra fonte. E quero dizer, mesmo estando baseado em Israel, mas viajando para onde você está, de onde você é, Washington, D.C., estamos ouvindo de assistentes legislativos, de chefes de gabinete, que a mídia, as redes sociais e tudo mais tem uma influência cada vez maior. Então, Tucker Carlson, ele define a agenda a qual a comunidade de formuladores de políticas responde. E sabe, quando falamos sobre ele, parece que ele está se isolando cada vez mais e mais e mais na direita. Pegue o exemplo do ICE que você acabou de mencionar. É extraordinário, certo? Que eles. Agora ele seria percebido como anti-lei e ordem, anti ou anti-aplicação das leis de imigração ilegal. Certo? Mas como devemos considerar Tucker Carlson? Ele é tão mainstream quanto a narrativa que algumas pessoas sugerem. Ele é ou realmente é? Ele ainda é um fenômeno isolado? Não, eu acho que ele já foi mainstream no contexto da direita populista, especialmente durante a pandemia. Até para mim, Tucker Carlson foi uma espécie de salvação. Eu assistia aos monólogos dele todos os dias às 17h, quando estava na sala dos meus pais nos primeiros 5 meses da pandemia. E eu acho que ele realmente refletia muito do que os conservadores trumpistas, os conservadores populistas estavam cada vez mais preocupados. Mas depois que ele saiu da Fox, e eu diria até um pouco antes disso, ele começou a escolher temas que não só não atraem tantos conservadores, mas eles parecem estar focados exclusivamente em Israel ou simplesmente completamente irrelevantes para os problemas reais com os quais os americanos estão lutando. E cada vez mais ele tem assumido uma postura cada vez mais ousada em relação à política externa, onde mais uma vez parece que ele nem está do lado conservador. Ele fez um episódio inteiro elogiando Maduro, Nicolás Maduro na Venezuela, porque aparentemente não existem pessoas trans na Venezuela, e ele reprime os direitos LGBT, o que ostensivamente é algo muito de esquerda. Certo. Certo? Então, sim, o que é interessante sobre isso eu acho que sim. Acho que existem algumas maneiras de entender Tucker Carlson ideologicamente. Precisamos entender que Tucker Carlson não é um conservador, exceto em algumas questões sociais específicas que se alinham com sua fé, por exemplo, aborto, ideologia trans, questões LGBT. Certo, tipo, ele ainda é muito classicamente conservador nessas questões, mas em nenhuma outra questão ele está alinhado com o conservador americano comum e certamente não com ninguém na administração Trump que esteja realmente implementando políticas de acordo com a doutrina Trump. Se você observar as opiniões do Tucker sobre economia, política externa, questões constitucionais, imigração e até comércio, ele está soando cada vez mais como os esquerdistas que ele criticava duramente há apenas alguns anos. E ainda assim ele continua afirmando que está do nosso lado. Então, ele ainda tem o mesmo tipo de influência na elite de Washington que tinha antes? Bem, eu não acho necessariamente que seja tanto assim. Quero dizer,
Primeiro de tudo, ele não mora mais em Washington, mas ainda faz suas visitas regulares à Casa Branca. Mas, pelo que eu sei, pelo que pessoas de dentro me contaram, isso é realmente a pedido de J.D. Vance. E Trump é muito educado, mas meio que ignora ele na maior parte do tempo. Agora, não posso afirmar com certeza, só ouvi isso em Washington. Eu acho ou espero que as pessoas estejam cada vez mais conscientes em Washington de que Tucker não está do nosso lado e por isso não estão dando atenção a ele. No entanto, eu realmente acho que Tucker está jogando a longo prazo, no sentido de que ele se posicionou por muito mais tempo do que qualquer um de nós esperava para preparar J.D. Vance para ser presidente. Se não fosse por Tucker Carlson, J.D. Vance provavelmente não teria se tornado senador, muito menos vice-presidente. Então acho que é muito importante quando assistimos ou ouvimos Tucker Carlson e estamos tentando entender esses pontos de vista. Espere, ele parece conservador aqui, mas parece um esquerdista aqui. Devemos sempre lembrar disso no fundo da mente. Ele está sempre elogiando J.D. Vance. J.D. Vance e Tucker são assim, eles estão juntos nos negócios. Ele só tem coisas boas a dizer sobre J.D. Vance, enquanto ao mesmo tempo está constantemente menosprezando o resto do governo Trump. Então, qual é o objetivo maior aqui? E quando você tenta juntar as peças, você vê que Tucker Carlson está claramente preparando o terreno para que J.D. Vance possa assumir o poder. E, com sorte, segundo Tucker, governar a imagem de Tucker, governar da forma que Tucker gostaria de ver, que é isolacionista, nacionalista, antissemita, anti-Israel. Agora, é interessante que J.D. Vance tenha uma esposa indiana, então isso o coloca em uma posição diferente, em contexto do que o puro Tucker Carlson. Contexto. Quero dizer, a visão de mundo pura de Tucker Carlson sobre o outro. bem, não tenho certeza. Veja, eu não caracterizaria necessariamente Tucker Carlson como um groyper, certo? Quando olho para o cenário do conservadorismo hoje e para a cultura, e todas as diferentes facções que estão sob a bandeira do MAGA ou América Primeiro, que estão meio que disputando o poder e tentando assumir o legado de Trump quando Trump se for. Acho que muita gente, olhando de fora, pensa que só existem os groypers e o resto, mas para mim existem os groypers. Existem os paleoconservadores, os libertários, os etnonacionalistas cristãos, e há uma certa sobreposição entre esses grupos. Mas também existem muitas diferenças sutis. Então, eu não colocaria Tucker no mesmo grupo dos seguidores de Nick Fuentes, que são 100% racialistas em sua orientação e odeiam J.D. Vance. Como você disse, ele tem uma esposa indiana, então não colocaria Tucker nessa categoria. Mas isso não impede a sobreposição entre as visões paleoconservadoras de Tucker e as dos groupers. Isso torna Tucker perigoso. Ele serve como porta de entrada para esse mundo. E ele convida justamente esses grupos mais radicais e instintivos da direita para a conversa, com a esperança de torná-los mais aceitos no mainstream. Mas Tucker, na verdade, transita entre os dois mundos, então ele consegue agradar tanto os groupers quanto os pós-liberais do universo de J.D. Vance. Sabe? Natan Sharansky, que foi ex-vice-primeiro-ministro e um dos maiores dissidentes judeus da história soviética, fez um comentário em um artigo que escreveu para um livro que tive o privilégio de editar, chamado Israelofobia, que é propositalmente baseado em islamofobia, a ocupação do discurso civil pela esquerda radical e como enfrentá-la. E nesse livro ele disse que o grande desafio para a direita é criticar a direita e o grande desafio para a esquerda é criticar a si mesma. E aqui você tem uma situação em que Caris Rea é eu não diria um soldado solitário, mas realmente uma das vozes de destaque, e sim, eu diria isoladas. O que eu me pergunto é, onde estão as grandes vozes políticas do mainstream que poderiam, e outras vozes, sabe, na comunicação, no discurso da mídia,
que realmente chamariam a atenção, sabe, com milhões de seguidores que denunciariam o Tucker Carlsonismo, porque é um fenômeno perigoso que está, de certa forma, ficando sem resposta. Certo. Bom, primeiro de tudo, obrigada, mas acho que você está me dando crédito demais. Na verdade, existe um grupo fantástico de conservadores em todo o país que está muito preocupado com isso e tem se manifestado sobre o assunto. Eu tenho feito isso por causa do meu trabalho na comunidade judaica e na comunidade sionista. Eu tenho sido, sabe, muito ativa em tentar alertar os judeus sobre o que estamos enfrentando, judeus conservadores. Há cristãos maravilhosos lutando essa batalha em suas igrejas todos os dias. E online e nos bastidores na esfera política. Mas, em termos de vozes realmente populares que têm plataformas que alcançam milhões, certamente não há o suficiente. Quero dizer, você tem aqueles judeus conservadores estereotipados como Ben Shapiro e Mark Levin que falam sobre isso com muita frequência, cada vez mais. E outras pessoas do Daily Wire, como Andrew Klavan. E também tem a Dana Loesch e outros cristãos maravilhosos como Seth Dillon e James Lindsay, ambos que estarão aqui na conferência amanhã. Mas certamente isso é algo que todos nós gostaríamos de ver mais. E eu acho que um dos motivos pelos quais não vemos isso, acho que há dois motivos. Acho que os motivos pelos quais outras pessoas não falam sobre isso. Outros conservadores tradicionais, conservadores é um deles. Porque eles não entendem toda a dimensão disso, acham que é só uma coisa de griper. Uma virtude passageira, um fenômeno passageiro. Eles realmente não acham que seja algo importante, que isso vá realmente afetar de alguma forma a cultura de maneira significativa, que isso terá impacto na política. Ou eu acho que muitos deles estão, bem, eles estão em negação, ou eu acho que eles realmente não querem criticar o próprio lado. Então, mesmo que eles reconheçam que isso é um problema, talvez não seja um problema que seja insolúvel, agora ainda não chegou a esse ponto catastrófico sem volta. Mesmo que percebam que é um problema importante a ser discutido, eles não querem ser os responsáveis por causar confusão e receber a ira do próprio grupo, porque querem ser conhecidos como aqueles que lutam contra a esquerda. E, de certa forma, eu entendo isso, de certa forma, eu sou compreensiva, certo? Se você construiu toda a sua carreira defendendo a direita e lutando contra a esquerda, por que você de repente iria querer se voltar contra o seu próprio grupo, de certa forma, e colocar os holofotes sobre pessoas que são aparentemente conservadoras, certo? Quero dizer, é meio que se colocar em risco de ser ostracizada e, tipo, ser expulsa do movimento. Isso aconteceu com James Lindsay no início, quando foi chamado de anticristão ao fazer isso. E ele perdeu muitas oportunidades de palestras e as conferências conservadoras não o convidavam mais para falar com eles. Agora, muitas pessoas estão olhando para trás e dizendo James Lindsay estava certo, mas no começo foi exatamente isso que aconteceu, porque ele tinha uma grande plataforma muito maior que a minha e era um dos poucos falando sobre isso. Acho que ou as pessoas negam e não entendem ou têm medo. Por que Israel se torna o denominador comum tanto para a direita woke quanto para a esquerda woke? O que há em Israel como um fenômeno coletivo judaico em oposição aos judeus individuais? Eu não ouço Tucker Carlson, sabe, falando calúnias de sangue sobre judeus individuais. Tanto quanto eu o ouço o tempo todo fazendo, sabe, comentários caluniosos e difamatórios sobre Israel, coisas desse tipo que não ouvimos há algumas décadas. Bem, eu diria. Ele também faz comentários caluniosos sobre alguns judeus muito proeminentes, especialmente Ben Shapiro e Mark Levin, que ele simplesmente não consegue deixar de retratar dessa forma. Sedentos de sangue, sabe, obcecados por poder. Porque ele se sente ameaçado, ele sente que está sendo ameaçado. Sim, e eu acho que, bem, sim, eu realmente acho que ele se sente ameaçado, mas eu também acho que eu acho que porque eles são bodes expiatórios fáceis, porque há judeus muito poderosos no jornalismo que alcançaram um nível de sucesso que é tão respeitável. Que Tucker, em sua busca para demonizar o coletivo judeu, precisa derrubar os poucos indivíduos que chegaram ao topo. A questão de por que Israel é tão importante é realmente relevante.
Porque muitos artigos e podcasters estão enquadrando isso, né? O que está acontecendo na cultura conservadora, eles estão colocando isso como uma fratura por causa de Israel, certo? O Partido Republicano está se dividindo por causa de Israel e é isso que ocorre. Eu vejo Israel apenas como um tipo de substituto superficial ou uma cortina de fumaça para algo muito mais profundo, que é, na verdade, o que vemos na esquerda, que é um movimento anti-americano, anti-ocidental, que está usando Israel como um substituto. Assim, eles não precisam dizer o que realmente acreditam, que é, eles querem destruir os princípios fundadores da América, destruir nossas normas e instituições democráticas e substituir por outra coisa. Mas eles atacam Israel, atacam o judeu, porque o judeu pode servir de substituto para isso. E isso pode ser aceitável e pode aproximar alguém um passo desse objetivo. Porque, como sabemos pela história, isso sempre foi aceitável. Desde que você apenas ajuste um pouco a linguagem para se adequar à tradição cultural de hoje. Você sabe Candace Owens, Tucker Carlson e seu apoio a J.D. Vance como uma rejeição da América, ou a rejeição da América, que é amigável com os judeus, amigável com o Estado judeu, amigável com os valores bíblicos, amigável com a civilização judaico-cristã. Em outras palavras, estou tentando chegar a uma diferenciação fundamental entre a esquerda woke, que me parece realmente não gostar da América. Eles realmente não gostam das estruturas da América. Eles querem destruir e refazer a América em uma espécie de imagem radical que não se assemelha em nada ao que os pais fundadores e a nossa Constituição realmente representam. Mas o que acontece na direita? Bem, Você praticamente respondeu sua própria pergunta ao dizer: será que Tucker Carlson realmente não gosta da América ou só não gosta? Uma América que seja amiga de Israel, amiga dos judeus, que tenha valores bíblicos, princípios judaico-cristãos. O que é a América se não por esses princípios judaico-cristãos? Então, qual é a base fundamental deste país? isso mesmo, absolutamente. Se você rejeita a fundação da América, que a história vai nos provar, a história pode mostrar. Nós estávamos intimamente ligados ao Monte Sinai, aos 10 Mandamentos e a Moisés. E foi assim que nossos pais fundadores, isso foi o que eles levaram com eles. When they were, quando estavam construindo a América na imagem que acreditavam ser pura, próspera, humana, moral e igualitária. É a isso que eles recorrem a essas raízes judaicas para construir essa América. Então, se você não acredita nessa América, o que você essencialmente acredita é em um país diferente. Talvez tivesse o nome de América, mas não seria América só no nome, não seria América na prática. O que é igual à esquerda, a única diferença é que a esquerda é muito óbvia e muito direta. Sobre o fato de que eles não gostam da América, a direita nunca vai dizer que não gosta da América. Porque o patriotismo é um dos valores centrais do conservadorismo. Então, se você está se passando por conservadora, é melhor fingir ser patriota. É melhor fingir que ama a América. Mas, assim como a esquerda, ela também age da mesma forma quando se trata de quando se trata de fingir que se importam com, tipo, direitos humanos ou coisas assim. Todas sabemos que esse discurso serve apenas para reforçar as tendências revolucionárias neomarxistas deles. É o mesmo que ocorre agora. Assim como a direita está usando a linguagem do conservadorismo. Falando sobre fé e família, e você sabe, e ser uma pessoa orgulhosamente América em primeiro lugar para avançar o que eu vejo como um futuro pós-constitucional para o meu país, no qual as normas democráticas, como o Estado de Direito, como as eleições, como os limites constitucionais, são basicamente retiradas e substituídas por uma versão mais autoritária para este país que is, é um poder centralizado cristão conservador e não há nenhum tipo de liberdade religiosa ou algo como a primeira emenda, além de ser isolacionista na política externa. Podemos detalhar esse tipo de coisa, mas Tucker Carlson tem uma visão muito diferente para a América, e por isso eu argumento que ele não é nada pró-América e ele é apenas mais um deles.
Há muitos jogadores nesse jogo, mas Tucker é o mais comentado. O que Israel pode fazer quando você ouve isso? Você conhece nossa discussão de hoje e pensa em Israel, na imagem de Israel. It's Seu status internacional nunca esteve tão ameaçado. Um, e mesmo que as pesquisas mostrem que a maioria do povo americano ainda apoia Israel, até mesmo a maioria dos governos europeus ainda apoia Israel. Eu vi uma pesquisa recentemente e mais de 65%, mesmo assim, no mundo, na estratosfera das redes sociais. Quero dizer, Israel está sendo arrastado pelo sangue e pela lama. E o que Israel pode fazer para combater esse tipo de mensagem, doutrinação, propaganda? Porque Israel, na minha experiência, estando aqui há quase 40, 35 anos, 36 anos, não fez um trabalho satisfatório em desmascarar seus inimigos e em se apresentar, em se vestir a si mesmo, elaborando uma narrativa, conduzindo uma narrativa, impulsionando uma narrativa que ela tem toda a virtude do mundo para fazer e toda a justificativa do mundo para fazer, mas ela simplesmente parece ser uma reação defensiva. Jogador, com certeza. Estávamos em uma nova realidade aqui, certo? Eu acho que há um monte de coisas que Israel pode fazer. Mas se eles não fizeram isso para enfrentar a esquerda, não sei por que começariam agora para enfrentar a direita. Quero dizer, nós ouvimos. Então estamos fazendo esse podcast e eles vão nos ouvir. Certo. Sabe, já teve tanta gente que propôs coisas tão óbvias para as relações públicas de Israel, como ter porta-vozes jovens que falam inglês perfeito, que são espertos e sabem debater. Na verdade, ir lá fora, né? E defender o caso de Israel, isso é algo tão óbvio que Israel simplesmente nunca fez antes. Eles tentaram com Elon Levy, ele foi incrível, mas ele não está mais lá e não teve outra pessoa para substituí-lo. Sabe, mas além de relações públicas, eu acho que duas coisas realmente deveriam acontecer aqui. Israel precisa cultivar laços com cristãos nos Estados Unidos. Os sionistas cristãos são o último bastião do filosemitismo nos Estados Unidos. Existe um motivo pelo qual os sionistas cristãos estão, lenta mas seguramente, começando a se voltar contra Israel. E isso acontece porque as forças em ação aqui, as forças anti-americanas, sabem que se conseguirem separar os conservadores cristãos dos judeus de Israel, esse será o começo do fim para os Estados Unidos. Nós sabemos disso pela história, nós sabemos disso. Em segundo lugar, que uma sociedade, ou uma nação, ou um país, ou uma comunidade sucumbe ao vírus do antissemitismo, não demora muito para que essa entidade se desintegre. Está sendo doutrinada. É um suicídio absoluto para qualquer sociedade, e as pessoas que nos odeiam sabem disso, os islamistas sabem disso, os russos sabem disso, os chineses sabem disso. Eles sabem que se conseguirem explorar divisões que são reais na América sobre Israel ou judeus, mas amplificá-las, transformá-las em armas e ampliá-las para que realmente se tornem normalizadas e comuns, que isso pode enfraquecer a América e nos tornar tremendamente vulneráveis àqueles que buscam a nossa destruição. Então, eu acho extremamente importante que os relacionamentos com sionistas cristãos sejam cultivados. Existem grupos maravilhosos que fazem isso. Fundação Aliados de Israel e Israel 365 aqui em Israel, mas precisamos de muito mais deles. O Centro de Jerusalém para a Segurança e Assuntos Exteriores está, na verdade, produzindo, junto com outra organização, o primeiro Congresso Sionista Judaico-Cristão de todos os tempos. Fantástico, Nashville em fevereiro, meados de fevereiro deste ano, o primeiro de todos, fantástico. E nós temos um programa muito robusto de aproximação com as principais comunidades cristãs sionistas nos Estados Unidos, de 80 a 90 milhões de pessoas, e muita gente não sabe que existem 700 milhões de cristãos sionistas ao redor do mundo. Então estamos muito alinhados com você nisso. E assim também é este governo israelense e até mesmo a oposição. Todos mudaram quase completamente de opinião sobre a questão do alcance aos cristãos sionistas, e não só o alcance externo, mas também o interno. Queremos criar reconhecimento para um cristão, um sionista,
como uma minoria legítima e absoluta dentro de Israel. E não é só isso. Muito obrigado por apoiar Israel. Envie dinheiro. Shabbat Shalom. Sabe, vamos seguir em frente, mas a ideia é torná-los parceiros de verdade. Afinal, 99% dos sionistas no mundo não são judeus. Bem, sim. E por que você disse? O que Israel pode fazer nessa luta? No final das contas, serão os cristãos que vão fazer a diferença nesse sentido, não serão os judeus. Então, o que Israel pode fazer é fortalecer esses relacionamentos e ajudar os cristãos a fazerem isso. E eu também acho que há mais uma coisa que eles podem fazer, que é. Acho que isso vai acabar sendo cortado. E eu só vou ser, sabe? Alguém vai pegar isso e dizer: ah, aqui está essa judia sionista admitindo que Israel tem que se infiltrar, sabe, nas comunidades cristãs conservadoras para tentar, tipo, manipular ou controlar o mundo. Eu entendo, consigo imaginar isso acontecendo. Vou te dar uma analogia. Após a Guerra Fria e também durante ela pelos soviéticos, mas principalmente depois. E Trevor Loudon realmente fala muito sobre isso. A Rússia começou uma campanha muito direcionada para reconstruir sua imagem depois da Guerra Fria, certo? Porque a União Soviética era uma entidade de esquerda. Isso parecia muito, muito desfavorável aos olhos dos cristãos e conservadores nos Estados Unidos. E então a Rússia começou a direcionar, nos anos 90, comunidades cristãs conservadoras nos Estados Unidos, convidando-as para conferências com agentes de influência e enviando representantes. E basicamente dizendo para eles: estamos do seu lado, a Rússia não é mais a mesma, sabe? Não somos como antes, somos cristãos orgulhosos. Compartilhamos os mesmos valores que vocês como americanos. Acreditamos em famílias fortes e acreditamos no orgulho nacional e comunidades locais, certo? E isso teve um impacto tremendo hoje em porque certas facções da direita, nomeadamente como os paleoconservadores e os espaços libertários de Rand Paul e Pap Buchanan, são tão simpáticos à Rússia na guerra da Ucrânia, porque eles realmente acreditam que a Rússia meio que reflete os Estados Unidos em termos dos nossos valores. Eles acreditaram nas mentiras de que a Rússia é como um país cristão orgulhoso, o que todos nós sabemos que é ridículo, e acreditam nas palavras vazias que foram ditas a eles. Então eu diria: por que razão Israel não faz isso? Quero dizer, olha, talvez eles façam, e se estiverem fazendo, parabéns, porque a gente não deveria saber que eles estão fazendo isso. Então, espero que se eles realmente fizeram isso, ninguém saberia, certo? Mas por que Israel não pode estar fazendo algum tipo de contra-inteligência, guerra de informação assim, onde eles realmente fazem o mesmo tipo de operações psicológicas nos Estados Unidos, onde tentam penetrar em comunidades que compartilham seus valores e fazê-las reconhecer isso, certo? Porque eu simplesmente não entendo quando estamos enfrentando esses inimigos com essas capacidades incríveis nessa era de guerra de informação e internet. Eu não entendo por que Israel e os Estados Unidos, sinceramente, não estariam utilizando as mesmas táticas que nossos inimigos usam. Vou te contar um segredo enquanto encerramos o programa e é algo que precisamos trabalhar em Israel. Como alto funcionário de segurança, compartilhou comigo, poder brando, guerras de informação, influência estratégica, exatamente as áreas do poder americano que derrotaram a União Soviética. Se isso não for reconhecido como um problema de segurança em Israel, não recebe financiamento, não recebe atenção, não recebe prioridade. Como Gaza, Síria, Líbano, ou seja, as ameaças militares cinéticas entendidas por todos os governos de Israel desde sua fundação em 1948 ou seu refortalecimento em 1948, poder brando e operações psicológicas e guerra de narrativas. Isso precisa ser entendido dentro do establishment israelense, no discurso oficial, como uma ameaça à segurança nacional. Uma vez que recebe esse tipo de determinação, o dinheiro começa a fluir, as prioridades fluem e é aí que estamos agora. Por isso, sua voz na conferência sobre o antissemitismo é muito importante, porque a subestrutura ideológica do antissemitismo é essa questão de segurança nacional.
Com certeza. E posso só dizer mais uma coisa. Por favor, diga. Sim, eu realmente concordo com você. Precisa ser uma ameaça à segurança nacional. Eu não quero simplesmente ignorar o fato de que, obviamente, estamos lidando com duas nações aliadas, certo? Então não é, como você sabe, não queremos. Não quero sugerir que Israel espione americanos. Só quero deixar isso claro. Eu entendo as nuances, as diferenças entre, sabe, a Rússia infiltrando espaços na América e Israel fazendo isso. Isso é verdade. Mas, de modo geral, acho que você disse perfeitamente. Isso. Guerra narrativa e guerra psicológica contra nossos inimigos. Isso precisa ser resolvido antes que eles alcancem nossos aliados, pois querem usá-los para chegar até nós. Acho que todos que estão assistindo podem fazer isso, e acredito que o público provavelmente consiste nisso. Você pode me corrigir se eu estiver errada. Tipo, judeus moderados ou conservadores, de modo geral, acho que, se eles quiserem combater o antissemitismo na direita, nós precisamos atualizar a nossa linguagem e parar de usar a linguagem da esquerda, a mesma linguagem que usamos quando tentamos combater isso na esquerda. Precisamos parar de usar, sabe, argumentos como Israel tem a maior parada do orgulho gay do Oriente Médio e Israel realmente respeita o direito internacional. Você, a linguagem dos direitos humanos e justiça social usada para convencer liberais e progressistas. Isso não é o que os conservadores, e certamente não o que os conservadores Majid se importam. Eles se importam que Israel tem mais bebês que qualquer outro país desenvolvido como nós temos. Você sabe que Israel tem um forte orgulho nacional, que a masculinidade ainda é valorizada e a mentalidade de guerreiro e que há um forte caráter religioso. E, acima de tudo, os conservadores nos Estados Unidos querem saber como uma Israel forte leva a uma América forte. Eles querem saber como fortalecendo Israel por meio de ajuda ou não. Se você está fortalecendo eles apenas deixando que façam o que querem, ou se está fortalecendo através de parcerias compartilhadas e créditos militares, e o que mais for. Isso permite que a América volte sua atenção para o Indo-Pacífico e para a nossa maior ameaça financeira existencial, que é a China, certo? Porque não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E se pudermos fortalecer nossos aliados e confiar neles para protegerem suas próprias regiões e combaterem nossos inimigos em comum, isso na verdade salva a América. Com tropas em solo, isso nos economiza dinheiro, nos economiza recursos. Então, eu acho que se os judeus conservadores e moderados quiserem lidar com isso dentro do nosso próprio grupo, eles precisam começar a entender de verdade com o que os conservadores populistas do MAGA se importam e trabalhar a partir daí. Bem, existe uma mensagem. Caris Rea, pela primeira vez em 2 anos ultrapassamos muito o nosso limite de 30 minutos, mas parece o podcast mais curto que já tivemos, porque já acabou. Então é tão fascinante, tão importante e tão crucial neste momento específico. Então, obrigado por se juntar a mim e também em nome de Khaled Abutemi, meu querido amigo e co-apresentador. Ah, cedeu seu lugar para você só nesta semana. E eu sei que ele também vai apreciar muito isso. Então, obrigado por essa conversa tão importante. E eu espero que nossos milhões de amigos no Ocidente prestem atenção e que isso também chegue ao Oriente, porque eles não sabem nada disso e eles precisam saber. Uma Israel forte e que uma Israel forte realmente prenuncia e fortalece uma América forte, essa é uma grande mensagem. Amém. Muito obrigada. Eu realmente agradeço por você conversar comigo. É um prazer. Obrigado.